Bom, vamos dar início aqui ao que Deus tem para nós hoje. Hoje nós vamos falar de fé. Quero louvar a Deus porque as leituras do começo eu tinha passado os textos que a gente vai estudar hoje para o Luiz, e ele falou: eu vi, tem um monte de salmos, né? E quando eu vi a abertura do culto ofertório, eu falei: Deus hoje está no manto dos salmos, que Ele quer trabalhar em salmos hoje. E nós vamos falar de fé, eu quero louvar a Deus porque na abertura do culto foi lido um salmo, né, falando sobre as dificuldades, as tristezas, as provas, e isso foi sendo ministrado no meu coração durante toda a semana, porque ultimamente o mundo todo, né, está vivendo dores, aflições, e são tantas. Outro dia eu estava falando com Deus, meu Deus, como tem gente doente, às vezes vem assim, né, semanas que vem uma leva, né, todo mundo fica doente, isso tem sido assim uma constância, e aí vai abatendo a alma, vai entristecendo, a gente é ser humano, e eu venho orando por isso. Como o pastor disse, o tema do mês, encerramos hoje, o Espírito Santo é a base para a firmeza na fé, e é ele que nos lembra do que Jesus ensinou. Isso está na Bíblia, em João 14:26, está escrito, mas o Senhor Jesus falando, quando ele explicou que o Espírito Santo viria, que ele iria, mas iria mandar o Consolador, ele diz: mas aquele Consolador, do Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, por isso que o Espírito Santo é a base para a nossa fé, porque além de ele ter nos dado fé para crer em Jesus, Efésios 2:28, a fé não vem de vós, é dom de Deus, o Espírito Santo que nos deu fé para crer em Jesus, amém? Então, a nossa salvação é feita pela Trindade, nós não fomos salvos só, um aspa aqui no só, pela morte de Jesus, a gente foi salvo por todos, porque Deus Pai planejou, enviou, doou, deu o seu Filho para ser sacrificado, Jesus nos sacrificou, pagou o preço, mas se o Espírito Santo não nos desse fé, nós não creríamos na morte de Cristo para a redenção e não seríamos salvos, como o mundo está aí perdido porque não creu. Então o Espírito Santo participa da nossa salvação, nos dando fé para crer em Jesus e nos mantém sendo lembrados do que Jesus ensinou, como acabamos de ler aqui. Você pode anotar, João 14:6 é o texto. Jesus diz que o Espírito Santo nos lembra. Mas o tema da mensagem de hoje é: eu tenho um pastor e por isso tenho fé. Eu tenho um pastor e por isso tenho fé. Mas vamos aqui falando que nós somos filhos, e eu acho lindo o amor. Eu estava falando com Deus que o meu desejo nessa ministração de hoje era, eu falei: Senhor, o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser, mas meu desejo era conseguir, assim, compartilhar, sabe, transmitir o amor de Deus, o amor que a gente. Paulo tinha esse desejo. Paulo disse que ele orava e o desejo dele nessa oração era que nós, que a igreja para quem ele estava escrevendo, que se estende a nós, conhecesse a largura, o tamanho, a profundidade do amor de Deus, porque a gente acha que conhece, mas a gente não tem noção, a gente sabe muito pouco, assim, é profundo demais o amor de Deus. Se a gente parar para pensar tudo o que Deus fez para que a gente seja salvo, como eu disse agora, todo o processo da salvação e ainda nos manter firmado na fé, isso tudo é Deus fazendo por amor, corrigindo o filho que ama, isso é o amor de Deus. E eu sei que o Espírito Santo, ele que faz, então se for para você hoje entender, ser ministrado sobre o amor de Deus, que assim ele queira fazer, mas eu estava vendo a letra do Urubu Novo, que o pastor Felipe cantou, e falando ali de filho, e eu quero trazer hoje para vocês. Nós sempre falamos aqui sobre sermos filhos de Deus, nos tornamos filhos por causa do sacrifício de Cristo. Eu quero falar hoje sobre o Deus pastor, e para isso nós vamos ler o famoso texto do Salmos 23. Vamos abrir lá no Salmo 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, é a tua palavra, é o teu rebanho, é a tua igreja, é o mover do Senhor que opera em nós, é a graça do Senhor que é sobre nós. Senhor, eu quero me colocar completamente diante de ti, que o Senhor me esvazie por completo, não permitas, Pai, que eu fale uma só palavra que não tenha vindo do trono do Senhor, que não tenha vindo do Espírito Santo do Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, eu peço que o Senhor abra os ouvidos, o entendimento, que tire toda a dispersão, todo o cansaço da mente, e que a tua palavra penetre, Senhor, em cada coração, que possamos sair daqui não somente tendo ouvido, mas tendo guardado, retido em nosso coração aquilo que o Senhor vai ministrar hoje. Espírito Santo, eu preparei, eu estudei, mas eu entrego a ti, para que o Senhor conduza e seja dito aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer falar. Se o Senhor me der mudar todo o roteiro que foi escrito, faz, Senhor, porque a tua palavra é teu rebanho, nós pertencemos ao Senhor e te louvamos por isso. Vem, Senhor, faz do teu jeito. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós nos submetemos ao Senhor, porque teu é o poder, o reino, o domínio, a glória para sempre. Amém. Bom, primeiro contextualizando, quem escreveu esse salmo foi Davi, e Davi foi pastor de ovelhas, né? Ele, antes de ser rei, ele começou sendo pastor. E por isso ele conhece bem os trâmites, o que é ser um pastor, e aí ele está comparando Deus com este pastor. Eu vou dar uma contextualizada. Davi, que nesse momento estava em guerra com os inimigos, para variar, né? Porque a vida dele era sempre tinha um inimigo atrás dele. Mas eu quero falar como é o pastor, antes da gente ver os versículos, para entender mais os versículos, passar para você a característica do pastor, para você que é ovelha, já pense no cenário em que você é uma ovelha, porque nós somos ovelhas do Senhor, Jesus é o bom pastor. Pense no cenário em sendo você uma ovelha, e agora entenda qual é uma das funções do pastor. Ele alimenta as ovelhas, ele escolhe com os pastos e garante acesso à água. Ele protege o rebanho, isso aqui é um rebanho. Ele defende as ovelhas dos predadores, dos ladrões e de outros perigos. Ele cura os ferimentos, ele atende às necessidades da saúde das ovelhas, ele conduz o rebanho, ele guia as ovelhas para as áreas seguras e oferece orientação. Ele usa a ferramenta, ele pode usar o cajado, e como nós lemos no texto, a vara para disciplina, para orientação, ele corrige, ele também protege, ele puxa com o cajado para que ela volte para o caminho, para que ela não se perca. Ele mantém as ovelhas saudáveis, tanto física quanto mentalmente, e longe de situações que possam causá-las estresse. A ovelha, o animal, é um animal bem sensível, então ela se estressa, ela tem problemas das emoções, porque ela é um animal que tem emoções e sentimentos, ela se fere facilmente, ela se dispersa facilmente, ela é uma presa fácil, então o pastor cuida da alma dela e cuida também do corpo físico. Pastor, portanto, desempenha um papel fundamental na vida das ovelhas, garantindo que estejam saudáveis, seguras e bem cuidadas. Isso é o que um pastor faz. Agora vamos ver que Davi está falando sobre o seu pastor, o meu pastor, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois que eu passei para vocês o que um pastor faz, a gente percebe que nada falta a quem tem um pastor. Jesus viu uma multidão quando ele estava no ministério dele terreno, e ele viu uma multidão e o texto diz que ele se moveu de íntima compaixão porque ele viu que aquela multidão era como quem não tinha pastor, ou seja, perdidos, estavam perdidos sem direção. Então, alguém que tem um pastor, ele tem direção. Ele não se perde, se ele se perde, o Senhor, o pastor, vai lá e busca aquela ovelha. Como nós lemos no texto, que ele deixou o homem novo para ir buscar uma. Então, se a ovelha se perde, ele vai com o cajado dele e busca. A ovelha, ela, apesar de o pastor ter todo cuidado, ela pode se ferir. Então, o pastor vai lá e põe no colo, e cura, trata as feridas. Ele
limpa, ele tira os carrapichos, ele ensina, ele educa, ele orienta. A ovelha, ela conhece a voz do pastor, então eles têm um relacionamento. Por isso Davi diz: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi era um pastor, um edinho pastor, que dava a vida, colocou a vida dele em risco, matou um leão, matou um urso com as próprias mãos para proteger as ovelhas, e nem eram dele, eram do pai dele. Mas ele, enquanto pastor daquelas ovelhas, pôs a vida em risco para protegê-las. Então, sabendo disso, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Davi, como homem, não deixava nada voltar às ovelhas dele. Ele diz: deitar-te para verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então o Senhor te faz deitar sobre os pastos verdes, que é onde a ovelha se alimenta. Ele te leva para este alimentar, para a palavra dele, e deixou a palavra dele, e deixou o Espírito Santo para te ensinar a palavra dele. Ele te leva aos verdes pastos, te leva às águas tranquilas. A Bíblia diz que rios de água viva fluem do nosso interior. Tudo isso o pastor está provendo para a sua vida. Refrigera a minha alma quando você está aflito, está em angústia. Ele refrigera a sua alma desde que você se coloque debaixo do cuidado do pastor. Se você sai do aprisco, se você escapa do aprisco, então você agora está sem cuidado, sem pastor, você é uma preta fácil. Então não tem como você encontrar esse refrigério, porque o pastor leva para o refrigério, ele refrigera a alma da ovelha. Lembra que nas características da ovelha, eu disse que ela tem emoções, que ela se sente, o Senhor cuida, o pastor cuida da mente débita, refrigera a alma, guia pelas veredas da justiça, e ele diz: refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja que Deus, o pastor a quem Davi está se referindo, ele cuida da ovelha não somente por causa da ovelha, mas por amor ao nome dele. Ele está entonando o nome dele, porque ele diz: eu cuido de vocês, eu sou o Deus de Israel, eu sou o guarda de Israel, que não durmo. E então ele empenha o nome dele, por amor ao seu nome. O Senhor está comigo, me guiando, gerando a minha alma, me guiando pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Então você tem uma confiança ainda maior, porque não é qualquer coisa, Deus está empenhado que por mais dele, por amor ao nome dele, ele está te guiando e refrigerando a sua alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, veja o tamanho perigo que a ovelha pode correr desse perigo. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. A tua vara, ele vai guiando, o cajado consola, quando ela está indo, saindo da direção, ele puxa para perto, ele mostra que você faz parte do grupo. Você não está de fora, você faz parte, você é do grupo, você é do rebanho. Se de repente você foi saindo aqui, ó, porque você perdeu a direção, ele te traz para perto, ele te traz para o rebanho, e isso é o amor do cuidado e o pastor. E por isso eu disse que nós estamos falando de fé, eu tenho um pastor e por isso eu tenho fé, porque esse texto é sobre confiança, nós vamos avançar em alguns outros textos para mostrar essa confiança que nós devemos ter em Deus. Davi diz ainda: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O que Davi está dizendo aqui, quando ele diz preparas uma mesa perante mim, no contexto histórico, naquela época, preparar uma mesa para alguém era honra. A pessoa que recebia tinha que dar toda a honra para o convidado. O óleo na cabeça era uma questão de honraria também. Ele diz: no cálice transborda. Alguém era cercado de inimigos e ele diz que o Senhor prepara uma mesa para ele perante os inimigos. Então o Senhor, diante dos inimigos de Davi, dá honra, unge a cabeça dele. E é assim que ele faz com as ovelhas dele. Você é ovelha do Senhor. Amém? Você está entendendo que Deus faz tudo isso que estamos vendo aqui, não foi reservado a Davi, foi reservado a cada ovelha do Senhor. E se você pertence a Deus, se você deu sua vida para Jesus, você é ovelha do Senhor. E isso tudo é reservado para você. Só que com as aflições da vida, a gente vai se distanciando do aprisco, a gente vai ficando preocupado, a gente vai olhando para as dificuldades.
vai olhando para o perigo, para o predador, e esquece que nós temos de pastor que cuida de nós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esses longos dias, Davi já estava prevendo, é uma profecia, porque os longos dias não são longos, são eternos. Então, certamente que a sua bondade, a sua misericórdia estarão comigo. Vou viver na casa do Senhor eternamente, eu vou viver na presença do Senhor eternamente. Nós vimos as características do pastor, agora vamos ver a sua característica da ovelha. Vamos ver se você se enquadra nisso. Comportamento é a característica social da ovelha. Dado à ovelha o nome de gregários. O que é o gregários? É a tendência a viver em rebanhos, formando laços fortes de grupo e dependentes do pastor para proteção e orientação. Veja que qual a característica da ovelha? Ela não anda sozinha, ela anda em grupos, ela anda em comunidade, ela congrega, ela não anda perdida, sozinha, ela congrega. Eu fiquei aqui olhando o momento da comunhão, porque eu já estava meditando nesse texto durante a semana, e eu fiquei observando que geralmente no momento da comunhão eu olho para ver se estão, né, se relacionando, conversando, e às vezes eu tenho vontade de perguntar: você sabe o nome daquela irmã? Certamente ele vai dizer, não vou nem fazer isso para você não passar vergonha, porque certamente se eu falar numa igreja desse tamanho, você sabe o nome daquela irmã? Vai dizer, não sei, porque falta comunhão, mas você é ovelha, e ovelha anda em comunhão. Ovelha anda junto, anda em rebanho. E nós vamos ver mais para frente, ela tem dificuldade de visão frontal, ela vê perifericamente aqui porque algo foi desenvolvido nela para que ela veja o predador. E estando em rebanho, ela se junta no rebanho, ela se fecha ou se acolhe para não serem pegas pelo predador. Por isso elas andam em rebanho e são dependentes do pastor para proteção e orientação. Dependentes do pastor. E aí, o que a ovelha do Senhor está fazendo hoje em dia? Quando está diante do problema, da dificuldade, da situação ruim, ela sai debaixo da proteção do pastor, às vezes ela sai do rebanho, porque naquele rebanho ela não se sentiu bem, porque não falaram com ela, amadoaram, feriram. Ela sai do rebanho, ela sai da proteção do pastor e vai tomar as decisões dela sozinha, só que a ovelha não foi feita para andar sozinha, ela precisa de um pastor. Então ela se pede, ela morde, ela precisa de um pastor. E é por isso que o grande e bom pastor, ele vai atrás da ovelha e deixa 99 e vai buscar uma, porque eles sabem que ela morre se ela não tiver o bom pastor. Então ele vai buscar. Mas até que ele vá buscar, ele vai deixar que você passe pelo vale da sombra da morte, que você corra os riscos. Aí ele vai te buscar, e você está ferido, mas ele vai lá e limpa, e cura, e protege, restaura e te reentrega ao rebanho. Mas Davi disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei um mal algum. Ou seja, ele não disse que ele não vai passar, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, nós vamos passar perigos, riscos, doenças, debilidades, falta de dinheiro, falta de emprego, nós vamos passar por todas as aflições que tivermos que passar, mas ainda assim, não tema mal algum, porque Ele está contigo. É o que diz a palavra de Deus. E onde for parar esta fé, esta confiança, que hoje qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos fragiliza. Nós, claro, vamos sentir as emoções. Eu sempre falo, a gente vai sentir as emoções. Deus fez as emoções. O Espírito Santo se entristece, imagina nós que somos homens. Nós vamos passar pelas exceções, porém, nós não podemos esquecer quem é nosso pastor. Nós não podemos esquecer quem é Deus. Nós não podemos temer a circunstância, o problema e agir como se Deus não existisse, como se Ele não tivesse poder, como se Ele não fosse o mesmo que abriu o mar vermelho, que criou o mundo, que mantém o mundo, sustenta o mundo, que te dê vida, que te faz respirar todo dia, que te levanta da cama, que supre suas necessidades. Oi, é Deus soberano, poderoso, em todo o tempo Ele é bom.
E por que diante das aflições a gente esquece disso? A gente se entrega à dificuldade, claro que você vai sofrer, mas assim, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não tema o homem, não tema o perigo noturno, não tema nada, porque Deus é contigo, não é em você, não está em você a força, não são as suas armas, é poder de Deus, é a fidelidade do Deus que disse: eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Não dorme, ele não dormita, ele não cochila, ele vigia o seu sono, ele te ensina enquanto você dorme. Ou que está na palavra de Deus, ou você crê nessa palavra, ou você morre. A palavra de Deus é vida, é vida, é vida, mas se você não crê, você morre. Então, diante da dificuldade que o mundo está enfrentando, qual é o impedimento que nós chegamos? A Bíblia diz que a humanidade, que o mundo teria bodas de pato. Nosso entendimento é Jesus está te aproximando. O que você está fazendo da sua fé? O que você está fazendo duvidando do poder de Deus? Com medo do homem, com medo da dificuldade, com medo das palavras contrárias, a maldições, e eu estou contra você. O que você está fazendo quando Jesus está às portas? Ele morreu por você. Ele perdoou os seus pecados, ele te justificou, ele te chama todos os dias, todas as manhãs, te chama para um conserto, para um renovo, para um renascimento. Ele tem que viver em você todos os dias. Que você se perde, você sai no aprisco, você vai para longe, esquece quem é Deus. Se está difícil do jeito que está, e por isso você está se perdendo, você não queira saber quão difícil é sem estar na presença do pastor, sem depender do pastor. E lembre, e você está esperando pelas coisas desta vida, se o seu sofrimento é porque você quer coisas desta vida. Paulo diz que nós somos os maiores dos miseráveis e o que você espera são coisas daqui. Ainda que você mora sem ver a promessa, como nós vamos ler aqui, quando você morrer, se você estiver em Jesus, você sabe que você tem vida eterna, que você vai estar na glória, que você vai estar na nova de Jerusalém. Não é com você te perder nas coisas desta vida, o que te resta é lago de fogo eterno. Não é à toa que o mundo está sofrendo. Jesus está voltando hoje, está em contratempo. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração. A ovelha, ela geralmente são animais tranquilos e obrigada. São animais tranquilos e fáceis de serem manipulados. Então, ela é uma presa fácil. Ela tem a visão periférica, como eu falei, a maior capacidade de enxergar de lado e não de frente, que ajuda ela a diferenciar os predadores e a se manterem juntas no rebanho, como foi dito aqui. Ela tem um instinto de fuga. Por serem presas, tendem a fugir quando sentem o perigo. Por isso eu estou ressaltando aqui. Isso é uma característica da ovelha. Quando ela sente que está em perigo, então se ela sente que está sendo ameaçada no trabalho, na igreja, ou na família, o que for, quando a gente peca, qual é a nossa tendência quando pecamos? Sair da presença de Deus. É perigo. Se eu aparecer na presença de Deus, você fulminado, você condenado, você isso, você aquilo, então é perigo, eu me afasto. Ela foge. É uma característica da ovelha, quando ela se sente em perigo. Por isso que o pastor vai lá e puxa, porque ela está em fuga e vai lá e traz de volta para o rebanho, porque ele sabe que ela precisa dele. A ovelha são os animais inteligentes, com boa memória, capazes de reconhecer o rosto, por isso a ovelha conhece a voz do seu pastor, como Jesus disse. Ela sente emoções e até mesmo cria laços de amizade. Então, a Bíblia traz vários contextos de pastor. Moisés foi um pastor de ovelhas que depois foi levantado para conduzir o povo de Israel
para irem para pastos verdejantes, para herdar uma terra nova, de onde manava leite e mel. Então ele tirou aquele povo da escravidão, do pecado dos ladrões e levou para pastos verdejantes. Depois aí Davi foi um pastor de ovelhas e foi escolhido para conduzir, apacentar o povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus. E nós vamos ler agora o Salmo 78. Nós vamos ler alguns versículos, 4 versículos do Salmo 78, enquanto você abre aí. Eu quero contextualizar, esse salmo foi escrito pelos filhos, por Asaf. Asaf além de levita, ele era um dos líderes dos levitas no reinado de Davi. Então ele escreveu vários salmos. E esse salmo em específico, Asaf está falando um resumo da história de Israel, e ele está falando sobre a nova geração ter que ouvir sobre a história de Israel, porque foi o mandamento de Deus passar a história do povo de Deus para frente, para que eles soubessem quem era Deus, para que eles se conhecessem o poder de Deus. Então, na hora que ele está contando essa história, ele fala de Efraim, ele fala que Deus fez tantas coisas e ainda assim o povo se rebelou, ainda assim o povo se voltou contra Deus, o povo pecou várias vezes, mas a misericórdia do Senhor vai sendo renovada. E nesse salmo mostra-se essa transição de quando Deus coloca Davi no trono. Ele diz que Efraim se rebelou e Deus o recusou como habitação sua, porque a arca da aliança estava na tribo de Efraim. Deus recusou Efraim porque se rebelaram. Então passou a colocar Davi em evidência. Abra em Salmo 78, versículo 67, diz assim, ele faz o contexto sobre Efraim e continua dizendo, além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele ama. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado que se acharam, das que se acharam preias, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. O que eu quero destacar aqui? Davi era um humilde pastor de ovelhas, Deus o colocou como rei, como líder, mas o versículo que ele diz aqui, que Deus o tirou de lá do rebanho, e Davi, quando foi tirado do rebanho, estava cuidando de ovelhas que estavam grávidas. Isso faz toda a diferença, porque quando a ovelha está grávida, ela fica muito mais vulnerável. Então, Davi era qualificado, estava naquele momento executando essa função de cuidar de ovelhas extremamente sensíveis e vulneráveis. E como é que está do povo de Israel, sensível e vulnerável? Então Deus pegou algum qualificado. Além de qualificado como homem, deram um homem segundo o coração de Deus. Tanto que o texto diz, assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, conforme Deus disse a Samuel, quando ungiu Davi, disse, você vê a aparência, eu vejo o coração, eu o escolhi, ele é o homem segundo o meu coração. E aqui diz, Davi os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Essa perícia, a integridade, é o que está dizendo lá para Samuel, que Deus disse para Samuel, e a perícia de suas mãos é uma habilidade, competência, sabedoria prática para governar o povo de Deus. Ou seja, Deus pegou alguém que estava na prática. Mas qual era essa prática? Apesar de toda a história bonita que nós estamos fazendo da analogia de um pastor, para aquela ocasião o pastor é como se fosse hoje um simples pedreiro, um coletor de lixo, era tido como uma função inferior. Davi, então, além de ter sido esquecido, rejeitado pela família, quando foram lá, quando Samuel foi lá para ungir, rejeitado pelos irmãos, ele era sempre o menor, o rejeitado. Davi estava cuidando de ovelhas e ainda ovelhas vulneráveis. Este homem, Deus levantou e colocou para conduzir o povo dele. Porque aquilo que o homem via como frágil, como pequeno, Deus via como potência, como valor, como grandiosidade. Assim como ele via em Pedro qualificações que para o homem desqualificava Pedro, Jesus sabia que ele precisava de um líder, de mão forte, e este era Pedro. O Senhor só transformou, lapidou a qualidade que ele já tinha dado a Pedro.
Assim como ele fez com Davi, um simples pastor de ovelha, cuidando de ovelhas vulneráveis, grávidas. Parecia nada, parecia ninguém, parecia que não sabia o que estava fazendo, mas Deus sabia que aquela qualificação era que Deus queria para conduzir um povo que era frágil e vulnerável, não temia Deus, e ele teve um leme que tinha um coração íntegro, reto e segundo o coração de Deus. Então, o que isso quer dizer para a sua vida? Confia. Não importa como te veio, o lugar que você está, o tamanho que te veio. Deus fez você, te deu qualificações, te deu validades para você exercer a sua função, o seu chamado, onde quer que Ele te coloque. Não importa se, como estão te vendo, digam, menor, não sabe como faz, olha diante do grupo, ela nem aparece, ela é apagada, olha ela na função dela. Não importa o que o homem vê, aquilo que parece mínimo, parece indiferente para Deus com todo o valor, porque a vida diz que o menor será o maior. Então, creia, tem fé, se mantenha firme. Davi tinha sido ungido rei anos antes, mas você não vê em nenhum momento Davi brigando para tomar posse do trono. Ao contrário, Saul sentou no trono, Davi já tinha sido ungido pelas mãos de Samuel. Saul sentou no trono, perseguiu Davi por inveja. Davi seguiu a Saul, pois fiel foi leal. Saul, por inveja, perseguiu Davi por anos da vida dele. Davi teve 3 oportunidades de matar Saul e disse, não vou tocar nele. Ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Este é o nome de coração íntegro, segundo o coração de Deus. Deus não estava errado, esse partido estava fazendo. Pegam dizer que não é você, mas Deus disse que é você. Ó você. Deus disse que era Davi, os irmãos dele não acreditaram, o pai dele não acreditou, Saul não acreditou quando ele disse que ia enfrentar Golias, falou, você não pode, você é um menino, ele é um guerreiro já experiente, viu? Então coloca essas ousas. Davi diz, não, eu vou com o que eu tenho, com o que eu sei, assim como Deus fez com você, e tu tem nas mãos uma vara, então usa. Davi, tu tem nas mãos a pedra e eu foge, então usa, é isso que você está de usar, foi com isso que você cuidou das ovelhas, você teve toda a arma que eu te dei. Não que o homem vai te dar. A arma que Deus deu a Davi foram as pedras, foi a funda, porque a funda é algo que tem muita potência e tem que ser muito bom nisso. E ele era bom e ele sabia que hora. Então, não é por soberba. Quando Deus te qualifica, você tem que saber também e dar glória para Deus. Porque se Davi não souber que reconhecer o que Deus fez na vida dele, ele teria aceitado a roupa de Saul e perderia a batalha. E ele não estava lutando por ele, pela glória dele, ele estava lutando pela glória do Senhor. Ele disse, eu vou contra ti em nome do Deus de Israel, a quem você tem perseguido e zombado. Não era sobre ele, era sobre Deus, o povo de Deus. Então ele reconheceu o valor que ele tinha. Ele chegou lá diante de Saul e disse, eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu posso enfrentar este homem, eu vou lá lutar. E ainda assim Saul falou, então deixa essas roupas dele, ainda porém falou, essa roupa não é minha, não me pertence, porque não é esse carro não é teu, se logo que te deram não é teu, o que é teu é o que Deus disse que é, que ele te deu. E para Davi sabia da qualificação dele. Não ache que é ser soberbo dizer sou bom nisso. Se isso que você está dizendo que é bom, porque você reconhece que Deus lhe qualificou, que você reconhece que a glória é de Deus, que não veio de você, mas você tem que se posicionar onde você está e dizer, eu sei fazer, eu sou bom nisso, porque Deus me capacitou, Deus me deu as armas, Deus me deu a habilidade, eu sei fazer. Então se posicione lá e faça. Tome posse da habilidade que Deus me deu, da inteligência, da capacitação, da habilidade que Ele te deu, porque Ele te deu para a glória dEle. Não tire a glória do Senhor. Não seja falso humilde, não ache que com isso você está se engrandecendo, ao menos que você leve a glória para você. Mas é para a glória de Deus. Então, Deus pegou Davi, que estava lá cuidando de ovelhas vulneráveis, e colocou para conduzir o povo de Israel, o povo que estava também vulnerável, e por isso Davi tinha toda a habilidade e competência. Todo pastor, que é o nosso tema de hoje, isso nos dá fé,
Jesus é o bom pastor. Abra em João 10, versículo 9, para você entender esse tema. Nós vamos ler do 9 ao 11. João 10, 9 ao 11. João capítulo 10, versículos 9 ao 11. Jesus está dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos entender o contexto disso. É muito usado esse texto para falar: o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele faz isso. Mas não é o que esse texto está dizendo. Aqui o Senhor Jesus está comparando ele com o bom pastor e falando sobre as ovelhas. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem, por causa da porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. E aí ele diz: o ladrão, lembra que nós vimos que o pastor cuida para que a ovelha não seja roubada? Ele diz: o ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir, que é o que o ladrão faz com a ovelha. Ele entra escondido, ele não entra pela porta. Por isso Jesus disse: eu sou a porta, se entrar pela porta, vai ser salvo, sairá e achará pastagem. Se entrar pela porta. Agora, se não foi pela porta, se o ladrão entrou pelo telhado, por onde foi a rota de correr, entrou, pegou, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, se você se sente ameaçado, se tem alguém que veio para matar, roubar e destruir, lembre-se que Jesus é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. E ele já deu, já morreu, já ressuscitou, então ele guarda você, ele te protege. Então não tema o mal, não tema o homem, não tema a miséria, não tema a pobreza. Nós estamos vivendo um tempo de crise tão grande que parece que a qualquer momento a gente não vai ter mais de que comer nesse país, ou não vai ter dinheiro para comprar. Cada vez que eu vou no mercado eu falo: Deus, ele tem que estar aqui, Senhor. E a qualquer momento a gente não consegue comer. Mas ainda que a gente passe por isso, porque Jesus está voltando, nós vamos passar por muitas coisas. Ainda que chegue o tempo da fome nesse país, não temas, porque Ele é contigo. Não temas, porque Jesus é o pão da vida. Ele pode saciar a sua fome como Ele saciou o povo no deserto. Deus pode todas as coisas, Ele cria, Ele chama a existência aquilo que não existe. O que é um alimento para Deus, que cria aquilo que não existe. Então não temas. Como o Zão disse, é fé e confiança no nosso pastor. Nada nos falta. Não olhe para as coisas que se podem ver, olha para as que não podem ver. Isso é fé. O Espírito Santo é a base para a firmeza da nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, de conhecido de história, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então não fique esperando naquilo que você pode ver, é para você crer naquilo e esperar naquilo que você não pode ver, porque isso é fé, isso é crer no seu pastor. O Espírito Santo nos lembra que Jesus ensinou: o justo viverá pela fé. Lembre disso, o Espírito Santo nos lembra disso: o justo viverá da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 39, a galeria da fé. Nós vemos nesse texto de Hebreus, o capítulo 11 inteiro, eles falam sobre os heróis da fé, chamada galeria da fé. E o que eu quero explicar para você tirar daqui? Nesse texto, o capítulo inteiro de Hebreus 11, ele cita Moisés, Abraão, Raabe, Sara, vários homens que não viveram a promessa. Eles creram, mas não viveram. Por isso que eu disse, a fé é sobre aquilo que você não viu. No que eles creram? Numa promessa. O versículo 39 diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Romanos 4:3 diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, como salvação. O que isso quer dizer? Você já parou para pensar que o povo do Antigo Testamento não viu Jesus, não recebeu Jesus? Jesus, quando morreu, eles já nem existiam mais. Como é que eles foram salvos? Porque creram na promessa.
E o texto de Romanos diz: Abraão creu na promessa e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi salvo porque ele creu em algo que ele não viu acontecer, morreu sem ver. Então, se você está contando as dores, terão de sofrer, quando você vir que o seu filho foi salvo, a mulher, o marido, o que quer que seja, então, como disse Paulo, você é o malandro dos miseráveis, porque você não tem fé. A fé é sobre aquilo que você ainda não viu. E não significa que você vai ver nessa vida, você pode morrer, mas se Deus o prometeu, Ele vai fazer. Você não precisa estar aqui para ver, você só precisa crer, porque nenhum homem do Antigo Testamento viu o que Deus prometeu. E morreram crendo, e por isso foi culpado para a justiça. Nós vamos encontrar com eles lá na glória. Aleluia! Porque eles creram na promessa. E você está crendo na promessa que Jesus voltará, que Jesus é contigo, que eu vou ser o pastor, que nada lhe falta. Você crê que nada lhe falta, você precisa crer, tem fé. É impossível agradar a Deus. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça, nós também devemos ter fé, fé em Jesus Cristo, que Ele perdoa os nossos pecados, nos torna justo diante de Deus. Se você não crê nisso, se cada vez que você erra, que você peca, você se afasta da presença de Deus, você se enfraquece porque acha que não tem mais solução, então não importa fé, a fé que Abraão teve, crê que Jesus perdoa pecados, porque ele já perdoou. Você só precisa chegar diante dele, confessar e se arrepender, isso é fé. Eu quero orar com você para a gente concluir Hebreus capítulo 12, versículo 1, que é um texto que é interpretado erroneamente. Eu quero explicar esse texto para vocês. Hebreus 12, 1. Esse capítulo vem logo após a lista dos heróis da fé. E aí ele diz: portanto, se tem um portanto, é a sequência do texto. Isso, portanto, certo? Professora de português aí? Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, ou seja, tudo que nos prende, todo o pecado, tudo que nos embaraça, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Lembra do predador bem perto aqui da ovelha rodeando? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O texto seguinte diz: olhando para o autor e consumador da fé. Quem é esta grande nuvem de testemunha onde há interpretação errada? Muitas vezes você já deve ter ouvido a pregação dizendo: olha, nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, o mundo está vendo. É verdade, também isso acontece, mas este texto não está falando disso. A nuvem de testemunha, e portanto, a nuvem de testemunha são os heróis da fé, do capítulo 11. Ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que testemunharam do poder de Deus, da promessa de Deus. Ele diz: nós somos rodeados, então deixemos todo o embaraço. Por quê? Lá no capítulo 11, ele vai relatar: esses homens sofreram, foram degolados, foram assassinados, deram a vida, sofreram tudo isso e permaneceram crendo. Ele diz: portanto, nós temos toda esta nuvem de testemunho, então deixe os embaraços e o pecado que tão de perto te rodeia e permaneça firme, olhando para o autor e consumador da fé. É isso que o texto está dizendo. Você tem a Bíblia, as Escrituras, todos os exemplos de homens que venceram, mesmo não vendo a promessa se cumprir. E eles permaneceram crendo, porque eles creem naquele que prometeu. Eles não creem no que está visto ali diante deles. Eles confiam em Deus. Eles creem em quem fez a promessa. Promessa de homem falha, a promessa de Deus nunca falha. Ele é fiel e justo para fazer cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ele não é fiel a você. Lembra do por amor ao seu nome? Ele não é fiel a você. Os louvores se cantam dizendo: ele é fiel a mim, é mentira. Ele é fiel à palavra dele. O que ele prometeu, ele cumpre. Você estando vivo ou morto, ele cumpre. Se ele prometeu, ele cumpre. E isso vai ficar registrado. Quem te duvidar, quem te oraremos por alguém que você mover, vai falar:
Ela orou tantos anos, ele orou tantos anos, e olha aqui a resposta da oração. O nome de Deus vai ser glorificado, e é sobre isso. É sobre o nome de Deus ser glorificado, não é ser que o seu é do ser amaciável, não é sobre você dizer, olha, Luiz, tanto de Deus se escondeu. É sobre a glória de Deus. A glória é para Deus. E você precisa crer na promessa, confie em Deus. Você tem um pastor, nada te paunará. O que você tem é eterno. Não se perca nas coisas desta vida, não saia do aprisco, dos cuidados do pastor. Você não é uma ovelha vulnerável, presta atenção nisso aqui, ó. Você não é uma ovelha vulnerável que está aqui só para ser protegido, presta bem atenção nisso. Porque foi falado tanto sobre ovelha, sobre a vulnerabilidade. Você não é coitado, você não é uma ovelha vulnerável, pobre coitado. A ovelha, ela não fica só sendo conduzida, guiada por passo verdejante, sabe o que a paz ela dá, ela serve. Sabe como ela serve de muitas formas? Ela cede a lã para aquecer, ela dá carne, ela dá leite, ela dá os derivados do leite. Tudo isso a ovelha faz. Então, você não está aqui só para ser guiado, conduzido, você é guiado, conduzido para dar, para servir. E mais, essa aí, guarda, se você não ouvir mais nada, guarda isso aqui que eu vou te dizer. Presta bem atenção, guarda, anota. Pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Você é ovelha, foi chamado para gerar vida, para gerar vida, vidas eternas, vida com abundância, pelo seu testemunho, por andar no rebanho, por andar em retidão, por andar sendo conduzido dentro do rebanho, você vai produzir, você vai aconselhar, você vai ajudar a andar junto do rebanho, fortalecendo até um do outro, você gera vida. Você gera vida onde a morte, você gera vida lá fora, você gera vida. Ovelha gera ovelha, não é o pastor que gera ovelha. Olha para o bom pastor, siga o comando dele, ele não deixará que nada te falte. Todas as habilidades já te foram dadas. Vá, gere, alimente, sirva, confie no seu pastor. Ele busca uma ovelha que se perde. Significa que ele se importa com você. Então confie nele. O que foi dito essa manhã para você aqui, nós já concluímos, encerramos aqui. Você tem um pastor. Você foi feito para andar em rebanho. Você não tem que andar sozinho. Livro de Provérbios, capítulo 18, diz que aquele que se isola se insurge contra a sabedoria. Você não foi feito para andar isolado, você foi feito para andar em rebanho. Você foi feito para gerar, a servir, para dar alimento, para dar aquecimento. Você foi feito para alimentar. Você tem alguém que te dá tudo isso, todas as habilidades, que te serve, que cuida, que te leva para a pastagem. Sabe por que a ovelha é levada para a pastagem, além de ser para se alimentar? Lembra que ela tem coisas na mente? Que ela se estrepa, a ovelha se estrepa facilmente. Quando ela olha da pastagem, aquilo alivia a mente dela, tira o estresse. Então você tem um pastor que cuida do seu estresse, que cuida do seu emocional, que cuida do seu corpo, que te alimenta desde que você confie nele, desde que você permaneça sendo ovelha deste pastor. Agora, se você quiser deixar a porta aberta, não vigiar, não usar a habilidade que ele te deu, a visão periférica, vigiar. Se você não vigiar e não olhar a tentação, o predador ao redor, ele entra não pela porta e te rouba, e te saqueia, e você se perde e morre. Então, use as habilidades que Deus te deu. Deus te deu a oração, a Bíblia, o Espírito Santo, a fé, a comunhão, os irmãos para você andar em comunhão, para você se aconselhar. Tudo isso é ferramenta que Deus lhe deu para você não se perder, não sair do aprisco e ter o Senhor como seu bom pastor. Amém? Se Deus falou no seu coração e você quer permanecer sendo uma ovelha cuidada pelo bom pastor, abaixe sua cabeça, vamos orar e clamar a Deus por isso.
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, colocar diante do Ti essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações e te agradecer porque o Senhor é o nosso bom pastor. Senhor, se há alguma ovelha aqui que se sente desgarrada, deslocada, perdida, que entra e sai todo domingo, mas não se sente participante, não se sente do rebanho, que essa manhã essa palavra entre neste coração e entenda de uma vez por todas que todos que aqui estão são do rebanho do Senhor. Ainda que o homem olhe torto, ainda que o outro diga que não, ainda que não vejam valor, o Senhor dê valor. O Senhor chamou para o rebanho, o Senhor deu opção, o Senhor deu habilidade, não importa o lugar, não importa a aflição, tudo tem valor para o Senhor, tudo se torna grande nas mãos do Senhor, tudo é grande nas mãos do Senhor. Deus, nós temos que amar pela nossa fé. Perdoa, Senhor, pela nossa pequena fé, perdoa, Senhor, pelas nossas fraquezas, perdoa pelo endurecimento do nosso coração, perdoa pelas vezes que fugimos, escapamos do risco com medo, Senhor, de cairmos na presa, mas saímos da Tua presença, Senhor, nos perdoa. Traz de volta, redime, Senhor, traz de volta aquele que se perdeu. Nós clamamos pelos nossos irmãos que se perderam. Nós clamamos pelas ovelhas que estão feridas, machucadas, para que o Senhor cure, derrame o azeite. Senhor, nós pedimos que o Senhor prepare uma mesa perante os nossos inimigos e derrame, Senhor, o óleo nas nossas cabeças. E em nome de Jesus, Senhor, leva aquele que está sedento, que está cansado, leva aos passos verdejantes, dá-vos tranquilos, Senhor, que Tu és o bom pastor. Que nós, como Tuas ovelhas, possamos reconhecer a voz do pastor. Não nos confundamos, Senhor, com a voz do inimigo, do pregador, mas que tenhamos intimidade contigo o suficiente para reconhecer a Tua voz e seguir o Teu mandamento, as Suas ordenanças, em nome de Jesus. Senhor, fortalece até hoje. Fortalece, Senhor, aquele que se sente abatido, aquele que se sente doente, aquele que se sente ameaçado, aquele que se sente amedrontado, fragilizado. Senhor, aquele que se sente pequeno, comparado, roqueado, como Davi por tantas vezes. Desde que hoje a Tua palavra tenha entrado no coração, e entendam que é o Senhor quem define quem somos. É o Senhor quem dá as nossas características, é o Senhor quem dá a personalidade, é o Senhor que dá as habilidades, é o Senhor que diz quem somos. Não é o olho que determina quem somos, não é o posto que ocupamos que determina quem somos. Davi era só um pastor de ovelha, mas se tornou o maior rei de Israel, de onde veio o Filho de Deus, da raiz de Davi. Alguém que não tinha valor algum, Senhor, alguém que foi desprezado tantas vezes. Mas ainda assim, Senhor, ele se tornou o maior rei de todos os tempos. Da cidade de Sião, uma cidade que o Senhor escolheu, a sua palavra diz que é a cidade amada do Senhor, a cidade de Davi, de onde veio o Filho de Deus. É grande a tua obra, Senhor, é grande o que o Senhor faz quando o Senhor põe a mão, quando nós deixamos o Senhor fazer o teu tempo e na tua maneira, Pai. Nós ouvimos hoje o testemunho aqui do Walter, Senhor. Deus, Tu sabes, eu sei, quem o conhece sabe, que assim como Davi, o Walter esperou anos, Senhor, anos dizendo, eu quero este cargo. Anos. Enquanto zambavam, enquanto ridicularizavam, enquanto apontavam, enquanto desmereciam, enquanto queriam fazer mudar de ideia, ele permaneceu firme, dizendo, eu quero só supor este cargo. E não era arrogância, como nós aprendemos hoje, Davi não foi arrogante quando ele foi lá e mostrou o currículo dele. Era necessário mostrar o currículo para mostrar que Deus o capacitou e ele não faria menos do que Deus mandou ele fazer. Aleluia, Senhor, que isso entre nos nossos corações.
E que nenhum momento o nosso coração seja tomado de soberba, Senhor, mas que em todo tempo a glória seja tua, a honra seja tua, o louvor seja teu. E que nenhum de nós deixe de usar as habilidades que o Senhor nos dê, aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, onde o Senhor nos mandou ficar, que a gente fique, para onde o Senhor mandou a gente sair, que a gente saia, que nós tenhamos plena convicção e entendimento do que o Senhor nos deu as mãos para fazer. Em nome de Jesus, e não caiamos na tentação de ouvir as críticas, o apontar de dedos, os julgamentos, a diminuição, que a gente permaneça como Davi ia, olhando para o Senhor, como todos ainda está olhando para o autor e consumador da fé, crendo na promessa, crendo no Deus da promessa. Que assim seja em nossas vidas, Senhor. Vai crescer o rebanho, Senhor. É o Senhor quem faz crescer. Que esse rebanho cresça, que essas ovelhas gerem vidas. Em nome de Jesus, que cada ovelha aqui gere vida, Senhor. Em nome de Jesus, faz de nós um aprisco, um rebanho unido, unificado pela fé em Cristo Jesus. Que saia daqui muitos frutos, que saia daqui muitas ovelhas curadas, saradas, limpas, purificadas. Em nome de Jesus, nós cremos no Deus da promessa. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por fortalecer a nossa fé. Obrigada por nos trazer até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor e jamais deixará de ajudar, porque o Senhor cumpre todas as promessas. Nós glorificamos ao Senhor, exaltamos ao Senhor e declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada jamais nos faltará. O Senhor é a nossa herança, é tudo o que precisamos. A tua graça nos basta, Senhor. Que essa confiança nunca mude, nunca se abale, que a nossa fé permaneça em Ti em todo tempo, porque em todo tempo o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti. E te agradeço, Senhor, te louvo em nome de Jesus. Obrigada por este banquete, Senhor. Obrigada por ter-nos levado esta manhã aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Obrigada pelo teu amor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você foi alcançado por essa palavra, diga glória a Deus. Vou atravessar, estar daqui com a certeza de que eu tenho pastor que nada me deixa faltar. Amém. Deus abençoe sua vida.